para todos os públicos. Bom dia, turma! Estamos de volta para mais uma semana de aula que nós iremos agora começar essa semana, estendendo um bom dia a todos, que nós tenhamos saúde para estarmos aqui assistindo as nossas aulas, nosso programa Escola em Minha Casa Projeto de Vida, e nós vamos iniciar com o componente curricular mais uma vez de ciências, e nós vamos agora recapitular um pouquinho daquilo que nós vimos na semana passada. Semana passada nós estudamos a respeito das plantas e alimentação. Vamos acompanhar aqui na nossa tela. Vamos revisar um pouquinho do que a gente viu. Nós aprendemos que a alimentação é necessária para a manutenção e bem-estar do nosso organismo. Nós aprendemos que nós podemos alimentar dos vegetais, que há vegetais que são comestíveis, que não são comestíveis. Ambos fazem parte do reino das plantas e nós precisamos conhecê-los melhor para nós termos uma alimentação equilibrada, balanceada, pois nosso organismo necessita disso. Mas esta semana nós vamos começar com um novo tema, um novo assunto. Nosso assunto dessa semana é o tempo meteorológico. Vamos saber o que é isso, e dentro desse tema nós vamos ter esses tópicos aqui sendo aprofundados: a meteorologia, o tempo e o clima. Mas antes de nós entrarmos nesses tópicos, eu quero apresentar a vocês uma música. Vamos cantar? Vamos dançar? Faste aí o sofá da sua sala. Vamos cantar, porque quem canta seus males espanta, e a gente começa assim a semana de maneira positiva. Como está o clima hoje? Como está o clima hoje? Ensolarado, chuvoso, ventando, nublado. É um lindo dia. Ensolarado, chuvoso, ventando, nublado. É um lindo dia. Como está o clima hoje? Como está o clima hoje? Está quente, está frio, trovejando, nevando. É um lindo dia. Pronto, turminha, estamos de volta. Gostaram da música? Legal, né? Então, quem canta seus males espanta. E esta musiquinha, ela vem informando pra gente algumas coisas a respeito do nosso tema de hoje. Então, vamos ficar ligados e acompanhar a nossa aula aqui no restante da nossa programação. Vamos começar questionando o que seja meteorologia. O que é isso? Dirija seu olhar para a tela, que aqui está uma definição bem sucinta. Meteorologia é a parte da ciência que estuda as variações do tempo. O nosso tempo, ele muda constantemente. Às vezes nós amanhecemos com o tempo ensolarado e no final do dia ele já muda e já passa a ser chuvoso. Então, dentro dessa definição de meteorologia, que é a parte da ciência que vai estudar o tempo e as suas variações, eu quero saber também, mas o que é tempo? O que é o tempo? Vamos para cá, olho na tela. O tempo são as condições climáticas, ou seja, são as variações momentâneas, temporárias da atmosfera, ok? Em um dado momento do dia, isso vai modificando, isso vai mudando.
Então, tempo são as condições do clima e as suas variações, as suas mudanças temporárias num determinado momento do nosso dia. Então, isso é que é o tempo. De manhã amanhece ensolarado, no final do dia já passa a ser chuvoso. A isso nós damos o nome de variações climáticas ou tempo. E o clima? O que é o clima? Olhe na tela. São um conjunto de condições de tempo em um determinado local e período. Portanto, o tempo é uma condição. Na verdade, é um conjunto de condições de tempo em um determinado local e período de uma determinada região. Vamos conhecer então o tempo meteorológico? Esse tempo vai indicar para nós se está chovendo, se faz sol, se existem poucas nuvens do céu ou não, se está ventoso, se está tranquilo, em termos de neblina, em termos de neve, em termos de sol, em termos de tempestades, e aí vai. Esse é o tempo que vai indicar se isso está acontecendo. Esse tempo é chamado de tempo meteorológico. Você já reparou hoje como é que está o tempo? Como é que está o tempo hoje? Dê uma olhadinha na sua janela, caminhe um pouquinho até a sua porta, até a sua janela e verifique como é que está o tempo hoje. Será que o tempo está ensolarado? O tempo ensolarado é aquele onde está a presença solar. Está quente e geralmente nesses dias nós usamos roupas leves. Assim, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. E se você coloca roupas pesadas, agasalhos, casacos, você consequentemente vai ter complicações. Nesse dia, a gente precisa usar roupinhas tranquilas, chinelinho, uma camiseta, um shortinho, para que a gente precisa ter o nosso organismo arejado. E outra coisa, nós precisamos cuidar para que a gente não tenha insolação, para que os raios solares não prejudiquem a nossa pele. Mesmo em dias ensolarados, nós precisamos ter cuidados com o nosso corpo. E se você tiver que sair para ir a um passeio, a uma praia, não se esqueça de colocar um chapéu e protetor solar. A nossa pele precisa de cuidados. E quando nós tomamos sol em grandes quantidades, né, recebemos insolações intensas do sol sobre a nossa pele, nós teremos prejuízo. E quando nós tomamos uma quantidade de variações de sol na nossa pele, nós teremos complicações, nós teremos insolações, e aí não é nada agradável para nós. Não é verdade, criança? Mas existem também outro tipo de variação climática. Vamos ver como é que está a variação climática para um tempo nublado. E então, já olhou na janelinha da sua casa como está o tempo hoje? Será que o tempo hoje está nublado? E qual é as características de um tempo nublado? Ora, esse tempo, o sol aparece meio tímido, escondido entre nuvens. E essas nuvens, elas estão assim escuras, impedindo que os raios solares se expandam, se espalhem, né? Então, o tempo fica assim meio escondido, não está quente, mas também não está frio demais. Ele está assim tímido. Será que é assim que está o tempo hoje? Vamos conhecer uma nova variação? Nós vamos lá para o tempo chuvoso. Você foi na sua janelinha e percebeu, será que o tempo hoje está chuvoso? O tempo chuvoso, é claro, é aquele quando nós percebemos que há chuvas. Não chuvas como tempestades, que causam alagamentos, enxurradas, não. Mas um tempo com chuvas intensas. Chuvas necessárias para molhar a plantação, para irrigar a agricultura, um clima chuvoso suficiente e necessário para que a gente possa ter esse tempo e esse clima de forma agradável, que não seja prejudicial, tá certo? Porque quando chove de maneiras intensas, e aí muitas vezes em determinadas regiões do nosso país, as ruas ficam alagadas, acontecem as enxurradas, deslizamentos de terra, mas não é esse o nosso caso aqui. Nós observamos se o tempo está chuvoso, ou seja, com a quantidade de águas necessária para que a gente possa viver e o ciclo da vida possa continuar
de maneira harmônica. Outro momento é o tempo ventoso. Outra característica é o tempo ventoso. Será que o tempo hoje está ventoso? Com aquele clima agradável, com ventos brandos ou ventos fortes. Quando isso acontece, nós temos o tempo ventoso. Eu quero chamar a sua atenção aqui agora, de seu olhar para a nossa tela, para que você possa identificar cada um desses climas que nós aqui acabamos de mencionar e você possa identificar. Na tela de número 1, como será que está o tempo? Ventoso, chuvoso, nublado? Nós temos o tempo chuvoso. Na tela de número 2, nosso tempo está ensolarado. Você não pode esquecer isso. Na tela de número 3, nós vemos o sol ali timidamente sendo escondido por algumas nuvens escuras. Então o tempo está nublado. Na tela de número 4, nós temos o tempo ventoso, com aquele clima agradável, com os ventos tranquilos. E aí nós dissemos que esse tempo está ventoso. Mas a gente também não pode esquecer que também existe um clima que é chamado de clima frio, onde aparecem as neves, as geadas, as chuvas de granizo. Mas isso acontece em determinadas regiões do nosso país, basicamente lá para o sul, o sudoeste do nosso país, tá certo? Não é necessariamente na nossa região, na nossa região onde nós moramos, a região nordeste. Ok? O tempo meteorológico, ele vai mudar durante o dia e por meio da previsão do tempo, nós podemos dizer se esse tempo vai estar chuvoso, nublado, se ele vai estar ventoso ou não. E para saber dessas mudanças é que existem as estações meteorológicas, que são locais onde as pessoas estudam para determinar, para expor, para explicar essa previsão do tempo. Você já assistiu muitas vezes o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, ou algum jornal da sua cidade mesmo, que vem informando a respeito da previsão do tempo. Essas previsões são feitas por cientistas, por pessoas que estudam essa área da ciência da meteorologia e podem dizer com exatidão aquilo que eles podem afirmar como previsão do tempo. Portanto, ele pode mudar durante o dia, ao longo da semana e ao longo do mês, tá certo? O tempo meteorológico, ele não é o mesmo em diferentes cidades brasileiras. De uma cidade para outra, ele varia muito. Por exemplo, se eu tenho uma região lá do sul do país, eu tenho uma cidade no Paraná. As crianças que frequentam a escola lá no Paraná, ora, essa região é um local de clima frio. Elas não podem ir para a escola com roupas leves. Elas vão à escola com roupas que possam aquecê-la, guardá-las e protegê-la do frio. Elas usam agasalhos, elas usam casaco. Mas em contrapartida, existem regiões do nosso país onde o clima é quente. E nesse contexto, as crianças se dirigem à escola, por exemplo, no sertão do Pernambuco, ou alguma cidade da região de Pernambuco, as crianças se dirigem à escola em tempos de clima quente, porque o clima dessa região é esse, o clima quente. E aí, em tempos de clima quente, nós precisamos usar roupas leves. Como eu disse anteriormente, a gente precisa guardar e proteger o nosso corpo, mesmo em tempos quentes, ok? Muito bem, crianças, vamos aqui avançando, vamos para a nossa curiosidade de hoje. Eu quero apresentar para vocês uma estação meteorológica. Como eu disse, é um local planejado, adequado, onde existem ali alguns instrumentos e pessoas capacitadas, profissionais da área de ciência meteorológica, que vai fazer a previsão do tempo. E nessas estações, eles utilizam vários instrumentos como o termômetro, o barômetro, o higrômetro, a biruta, o anemômetro e o pluviômetro. Esses instrumentos, cada um deles são instrumentos necessários para que esses cientistas possam utilizar e fazer a previsão do tempo com exatidão. E eles só fazem a divulgação quando eles têm essa certeza.
Por exemplo, o termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura. O barômetro, ele vai medir a pressão atmosférica. O higrômetro, por exemplo, ele vai medir a umidade do ar. E a biruta vai medir a pressão, ou seja, a direção do vento. Lá no nosso livro do primeiro ano, o Buriti, na página 79, eu quero deixar aqui uma dica para os professores da sala de aula. Lá tem algumas instruções de como construir uma biruta. Você poderia fazer isso na sua sala de aula junto com o seu professor, tá certo? Muito bem, nós temos também o anemômetro, que é um aparelho que vai fazer a medição da velocidade do vento. E o pluviômetro, ele vai indicar a quantidade de água e de chuva. É por isso que quando nos jornais estão informando a respeito da previsão do tempo, e se vai chover na determinada região, aquele cientista pode dizer a quantidade de chuvas que vai cair em um determinado local. Justamente porque nessas estações existem pessoas capacitadas, profissionais capacitados, que fazem essas medições através desses instrumentos meteorológicos, ok? Muito bem, turminha, e eu quero apresentar aqui agora a imagem de cada um deles para vocês. Aqui está o termômetro, o barômetro, a biruta, o anemômetro, que além de ser um aparelho externo, ele também pode ser um aparelho digital. Hoje nós já temos o anemômetro de forma digital. E nós temos o pluviômetro, que vai indicar a quantidade de chuvas que vai cair numa determinada região. Eu quero deixar aqui uma dica para os professores das nossas escolas, que lá no livro Buriti de Ciências, primeiro ano, na página 79, lá nós temos algumas instruções de como construir uma biruta. Seria bem interessante que a gente pudesse fazer essa prática com os nossos alunos na nossa sala de aula. Tá certo, professores? Muito bem, e chegou o momento das nossas atividades. Vamos agora praticar, vamos relembrar, exercitar aquilo que nós aprendemos hoje na nossa aulinha. Na questão de número 1, marque a opção correta. E a sentença vem nos dizendo o seguinte: nos dias de calor, qual é o tipo de vestimenta que nós devemos utilizar? Que roupas nós temos que vestir? São as roupas leves ou as roupas que são chamadas de casacos, de agasalhos, que vai nos guardar do frio? Ora, se o tempo está calor, se o tempo é ensolarado, a vestimenta adequada é as roupas leves. Uma camiseta, uma bermuda, um chinelinho, uma sandália. Isso é necessário para a preservação da saúde do nosso organismo, tá bom? Na questão de número 2, diz o seguinte: o tempo meteorológico vai indicar o quê? Vai indicar se está chovendo ou se faz sol, se existem muitas ou poucas nuvens no céu, ou ele vai indicar a direção exata dos ventos da chuva? Qual é a função do tempo meteorológico? Ele vai indicar o quê? Entre a opção A e a opção B, a correta é a letra A. O tempo meteorológico vai dizer para nós, vai nos indicar se o tempo é chuvoso, ensolarado, se existem poucas ou muitas nuvens no céu, tá certo? Muito bem, terceira questão. Observe a imagem aqui ao lado. Nós temos a nossa coleguinha indo para a escola, a Maria Clara, e ela está indo em um dia que está calor ou num dia que está frio. Nós vamos olhar para a imagem. A partir da vestimenta que ela está utilizando, eu posso responder a questão. Esse dia em que a Maria Clara está indo para a escola, o dia está calor ou o dia está frio? Muito bem, você que respondeu aí corretamente, o dia está frio. Porque em dias frios eu preciso me abrigar de agasalhos, colocar um casaco. Para quê? Para abrigar o meu corpo, para ele deixar aquecido da friagem, do frio, que não faz bem para o nosso organismo, ok? Questão de número 4. Indique a condição meteorológica nas seguintes imagens. A imagem número 1, 2 e a 3. Na primeira imagem, qual é a condição do clima, do tempo? Na imagem de número 1. Primeira imagem mostra um dia ensolarado, a presença do sol, os raios solares ali, mostrando as nuvens brancas, o céu azul, tudo muito limpo. Então nós temos um dia ensolarado. Na imagem de número 2, nós temos nuvens escuras, o sol assim meio tímido, escondido pelas nuvens.
Então esse dia está como? Esse dia está nublado. Na imagem de número 3, nós temos nuvens carregadas e nuvens que estão chovendo, fazendo com que chova. Então esse dia é o quê? Chuvoso. Simples assim, tranquilo. E você já foi hoje na sua janelinha verificar como está o dia hoje? Será que está quente? Será que está frio? Será que está ventoso? Nós precisamos saber disso, nós precisamos acompanhar isso. É importante para nós na nossa vida diária. E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais uma aula. E eu quero deixar aqui meu forte abraço e meu convite para um novo encontro na próxima semana. Beijo da tia, tchau!